paz, louvado seja o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso autor e consumador de nossa fé. Por mais um dia, sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele cuida daqueles que perseveram, que depositam a confiança nele. E assim, em mais um dia, nós somos gratos a Jesus Cristo, que nos mantém, que nos sustém firmes, de pé, marchando adiante, jamais retrocedendo, mas sim seguindo adiante, em retidão, em sinceridade, na reverência, o amor sincero, com uma consciência nos acusando como cumpridores da palavra, ouvintes e praticantes do Evangelho, fazendo aquilo que Deus ordenou. Este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ouvindo as advertências do seu Espírito, aquele que tiver ouvidos, porque muitos estão como surdos, muitos estão como cegos, né? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Mas aqueles que perseveram segundo a visão, segundo a luz, que os olhos é candeia para iluminar todo o corpo, todos os caminhos. A luz é a sabedoria, as trevas é a ignorância. Muitos se rendem à ignorância porque não desviam do mal. O entendimento de próprios olhos é confusão, não se alcança somente através do entendimento do alto, através do exercício constante da fé, que se discerne entre o bem e o mal e se persevera segundo a ciência do bem, na benevolência, segundo o amor, a forma correta de operar os dons. No sermão que Jesus, o sermão profético, em Mateus, no capítulo 24, do versículo 45 em diante, fala da parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ternulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os dois servos, aquele que tem zelo para a casa do Senhor, aquele que persevera segundo o Espírito, aquele que não faz a obra relaxada, aquele que segue em espírito e em verdade, aquele que foge de toda vanglória, aquele que foge de toda exaltação, aquele que exalta e glorifica aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aquele que segue segundo o Espírito de Cristo, que ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é jugo, o fardo é leve, o meu jugo é suave. Aquele que persevera segundo a Cristo, como ele disse, não sabeis de qual Espírito vós procedeis, procedemos o Espírito para salvar almas, não para destruir almas. Na verdade, as almas já estão rumo à destruição, se não reconhecer que ele é único e suficiente Salvador, se não se arrepender. Ele diz: por esta palavra que eu vos tenho proclamado nos últimos tempos, vós já estáis condenados por ela, aqueles que não a praticam. Assim como ele dizia a respeito dos anciãos, ele dizia a respeito
faça o que eles dizem, mas não pratiquem o que eles fazem, porque eles eram ouvintes e não praticantes. Muitos são os servos maus, né? Os obreiros da iniquidade, que não praticam, né, aquilo que ouve e ilude-se a si mesmo. Muitos são os que falam em nome de Cristo, mas ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos são os que seguem, como que falam em nome dele, mas é uma seita, né? Não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Seguem as suas próprias vontades, né? Seguem entendimento de próprios olhos, como ele nos ensina sempre. São aqueles que procuram tirar o cisco no olho do irmão, mas tem uma trave em seu olho. Um cego não pode guiar outro cego. Porém, aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, né? Aqueles que dizem tarde virá, e prevalecer a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os temulentos, aqueles que se assentam às rodas dos escarnecedores, aqueles que ele é aquele que tudo contempla, tudo, nada passa desapercebido dos seus olhos. E no sermão, no versículo 36, nos fala a exortação à vigilância, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, que não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Pois por isso está vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A vigilância, a exortação, perseverando segundo o único pregador, o único bispo e bom pastor das almas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz, que depositam nele a sua confiança e fazem a obra segundo o Espírito Santo, não segundo o entendimento de próprios olhos. Aqueles que perseveram segundo a maledicência, aqueles que deixaram de louvar a Deus através do Espírito de Cristo, com as boas atitudes que só são possíveis através dele, deixaram para louvar o governo, os saduceus, que é uma seita, os que dizem que são judeus e não são. Muitos são os que vivem uma dramaturgia, um teatro, na verdade nem conhecem a sabedoria do alto e reprovados estão. Como eu sempre digo aos irmãos, não falo por mim, falo em espírito e em verdade, e ainda que alguns pensem que a palavra é meramente humana, com a mesma medida que medires, serás medido. Assim, nós perseveramos dia após dia, segundo como irmãos, porque Jesus disse: de agora em diante não haverás mais mestre entre vós, mas existe irmãos, a unidade da fé, irmãos e irmãs, num só propósito, numa só fé, num só coração, anunciando o Evangelho.
né, a ordenança, ele disse: na verdade, dos últimos dos profetas, nascido do ventre de mulher, foi João o Batista, né, foi grande, aquele que recebeu o batismo de justiça, do qual ali, quando eles perguntam a Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas, e ele lhes diz: se vós me perguntar, se vós me disser de onde é o batismo de João Batista, eu lhes respondo com que autoridade eu faço essas coisas. E eles não souberam responder, mas Jesus, como o Deus Altíssimo, que é aquele que sonda o intento da mente e do coração, assim como quem tem o Espírito Santo e através do exercício constante da fé discerne os espíritos, eles diziam entre si: se dissermos que é do alto, ele vai dizer: então por que não credes? Se dissermos que é dos homens, eles temiam o povo, porque o povo sempre defendia os profetas, os enviados por Deus. E quando Jesus estava no meio do povo, eles diziam: hoje vimos salvação do Deus Altíssimo, hoje vimos prodígios no meio de nós, um grande profeta surgiu no meio de nós. Ele é o grande profeta, do qual diz que agora em diante haverá entre vós irmãos, irmãs, anunciando o Evangelho, falando, sendo boca, do grande profeta, tendo ele como grande sacerdote, sacerdócio real e santo, geração eleita, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém não se achou o maior abençoou da promessa, semente de Abraão, tabernáculo segundo de Davi, porque ele é aquele que levanta a tenda caída de Davi, leão da tribo de Judá, do qual Deus não falou, Moisés, não falou do seu sacerdócio, do qual nós o seguimos dia após dia, como ele está nos dizendo sobre a parábola dos dois servos: melhor aqueles que perseveram segundo a benevolência, porque está escrito: sujeitai-vos a Deus, a Cristo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aquele que não tem os frutos do Espírito Santo, que é mansidão, longanimidade, domínio próprio, acaba se envolvendo em muitas cobiças, em muitas próprias semeias para o corpo, semeia para a própria corrupção. É necessário ter as virtudes, a mansidão, operar segundo o amor opera em nós, não se envolvendo segundo as cobiças do mundo, segundo as más atitudes, de onde procede as vossas brigas. Aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, as dissensões, as discussões, as calúnias, as fofocas. A fofoca é do diabo, é do maligno, aquele que julga por si mesmo, utiliza, temos que utilizar, assim como Deus nos concede a oportunidade de anunciar o Evangelho pelas redes sociais, temos que utilizar essa oportunidade para aquilo que é edificante para o povo, anunciar o Evangelho, para que haja arrependimento, para que haja conversão de almas. O Evangelho não é utilizado para disputa, para brigas, para dissensões vãs. O Evangelho não é concorrência. O Evangelho é estar em unidade, anunciando o arrependimento, anunciando: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E muitos são os que com coração faccioso,
estão com um espírito de divisão, espírito de ira, espírito de confusão, espírito de contenda. A Bíblia diz: não envolveis em debates teológicos, em vãs filosofias, mas também diz que haveria divergência, no meio, para que fossem conhecidos os escolhidos. E em mais um dia que a gente persevere na vigilância, como Ele está sempre nos alertando. A Bíblia diz: antes de orar, vigiai, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite, porque assim como o pai de família não sabe a que hora o ladrão irá roubar a sua casa, assim temos que estar perseverantes, jamais permitir que alguém roube de nós a coroa da vida. Usar sempre da revelação que nos protege do maligno, que nos livra de todo mal, porque o Espírito Santo é aquele que nos defende, é aquele que nos faz como cumpridores da lei, porque ainda que se tropece algum ponto, Ele nos defende do acusador. Ele é o advogado, Ele é o conselheiro, como Ele nos disse ontem. Ele é aquele que nos renova dia após dia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. O fato dos filhos de Jacó não serem consumidos, e nós perseveramos, porque o interior é sempre renovado, e então alcançaremos a cidade santa, da qual é a nossa cidadania, a Jerusalém celestial, jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde estaremos sendo renovados com um corpo celestial. Seremos como anjos que não dão mais em casamento, como Jesus ensina ali aqueles que não criam em ressurreição. Ele disse, quando eles falam da lei de Moisés, daquele que resgatava quando uma viúva, e ele dizia, a cidadania, aquele que é celestial, ali será como anjos, não se dá em casamento. E assim nós almejamos aquilo que é invisível, nós almejamos as mansões celestiais. Perseverai até o fim, porque aquele que vencer dar-te a coroa da vida. Aquele que, como muitos produzem bons frutos com a terra boa no coração direito, da qual ele diz que alguns produzirão 30, outros 60, outros 100 por um, do qual Jesus disse, os discípulos dizem: mestre, largamos tudo para te seguir, largamos a família, largamos o barco, que herdaremos? E ele lhe disse: 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Aleluia, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos, segundo o amor opera em nós, como servo bom, fugindo de envolver e ser influenciado pelos servos maus, aqueles que seguem segundo a iniquidade, porque grande é a queda e a ruína, assim como muitos já têm caído, e não ficará um só, porque o Senhor os conhece e os vencerá com o sopro de sua boca. Um dia com graça e sabedoria e muita vigilância. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.